Olá! Em nosso encontro passado, estudamos como o povo de Israel estava sendo formado lá no Egito, como eles vieram a se tornar escravos e também como pela mão forte do Senhor eles foram tirados de lá. Acompanhamos a trajetória através do líder Moisés, caminhando pelo deserto, e talvez o momento mais importante do nosso encontro tenha sido a aliança que Deus propôs agora a este povo para que eles se tornassem a nação peculiar do Senhor. Vimos que Deus havia feito uma aliança com Abraão, Isaac, Jacó, prometendo a terra e prometendo que formaria um povo e que deste povo, desta nação, Deus enviaria alguém que abençoaria todas as nações da terra. Nós sabemos que essa promessa aponta diretamente para Jesus, para aquele que é o herdeiro de toda a promessa. Lá em Gálatas capítulo 3, versículos 14 e 15, fala claramente que quando Deus fez a promessa a Abraão, não fala aos seus descendentes como que sendo muitos, mas ao seu descendente, isto é, Cristo. Deus estava apontando para Jesus, através do sacrifício que Jesus fez lá na cruz. Todo aquele que aceitasse esse sacrifício seria abençoado. Até aqui eles eram um povo, mas agora Deus manifesta o chamado a eles como nação. O propósito de Deus era revelar às demais nações da terra o seu plano, o seu propósito de amor. E através dos 10 mandamentos, daquela manifestação tremenda, sobrenatural do poder de Deus, Deus então formaliza esta aliança e o povo responde que estariam concordando e entrando nesta aliança. Então Deus diz: vocês serão minha propriedade particular dentre todas as nações da terra. Israel, como nação, obedeceria a Deus, a sua palavra, aos seus mandamentos, e então revelaria ao mundo o Deus verdadeiro. Terminamos nosso encontro fazendo um resumo dos 5 primeiros livros da Bíblia e concluindo em Deuteronômio, quando toda a nação de Israel agora é guiada até as margens ao leste do Jordão, nas planícies de Moabe, e lá Moisés faz um discurso a todo o povo, falando de toda a trajetória, desde a chamada de Abraão, de como Deus cumpriu sua promessa, os multiplicou, e Moisés agora falando ao povo, renovando esta aliança, falando a esta nova geração, porque muitos não tinham ouvido ou não lembravam de quando Deus havia dado as leis. Então Moisés repete Deuteronômio, chamado a segunda lei. Vamos entrar hoje na conquista da terra prometida. Terra de Canaã ou terra da Palestina, todos sinônimos. Terra da promessa, terra prometida, porque Deus havia prometido isso a Abraão. O nome Palestina vem da palavra grega Filístia, que significa terra dos filisteus. E Canaã, porque o povo de origem daquela região é justamente os descendentes de Canaã, neto de Noé. Nós vamos ver isso em Gênesis capítulo 10, versículos 15 a 20. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Hete, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Semareus e os Amateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerar e chegavam a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, chegando até Lasa. São esses os descendentes de Cã, conforme suas clãs e línguas em seus territórios e nações. Vemos então que todos esses Zeus são descendentes de Canaã, neto de Noé, e por isso a terra dos cananeus. Esta terra está situada entre a antiga civilização do Egito e as grandes civilizações da Mesopotâmia.
A Palestina forma uma ponte natural entre a África, a Ásia e a Europa. Portanto, tem sido uma rota de comércio, uma rota de transporte, de maneira que o que liga os 3 continentes é esta faixa, onde justamente se encontra a terra da promessa. E nesse ponto nós vemos como Deus escolheu estrategicamente plantar o seu povo nesta região para que eles exercessem o máximo de influência possível aos povos conhecidos, já que todos teriam que passar por este estreito para se comunicar uns com os outros. A Palestina estende-se por uns 240 quilômetros desde Dan até Berseba, os pontos extremos norte e sul, respectivamente. Na sua largura, desde Gaza até o Mar Morto, mede uns 90 quilômetros e se estreita até uns 45 na altura do Mar da Galileia. Sua área é pouco mais de 20 mil quilômetros quadrados, menor do que o menor estado brasileiro, Sergipe. Vimos essa porção de terra chamada Terra Prometida, Terra de Canaã ou Terra da Palestina. Vamos ver um pouco o fundo histórico para a conquista da Terra de Canaã. O povo da Palestina não estava organizado em fortes nações. Na época de Josué, eles formavam um conglomerado de cidades e estados, pequenos reinos ao redor de suas cidades, fortificadas que normalmente lutavam entre si. Quando os exércitos dos grandes impérios marchavam sobre a Palestina, eles constantemente evitavam a guerra, pagando tributo aos seus invasores. O faraó do Egito, naquele momento, era senhor de toda a terra de Canaã, do Líbano e de Damasco. Porém, o faraó Amenófis III perdeu interesse em seus tributários na Ásia, e a maioria dos pequenos reinos da Palestina, da Síria, deixaram de pagar tributos, simplesmente deixaram quieto. Abandonados pelo Egito, constantemente invadidos por outros reinos que tentavam subjugá-los, nós vemos que as condições dessas cidades estavam muito propícias para o momento da conquista. Vamos falar um pouquinho agora sobre a religião dos cananeus, o que eles cultuavam. Eles eram politeístas, serviam a muitos deuses, e nós sabemos pela Bíblia que não existem muitos deuses, ainda que queiram dizer que existam muitos deuses na antiguidade e até hoje em dia, a Bíblia diz que só há um Deus vivo e verdadeiro. Na verdade, Satanás, ele sempre se disfarçou no início da história. Se nós formos analisar como as culturas interpretavam o mal, eles achavam que o mal e o bem residiam numa mesma divindade. E começou a divulgar-se essa cultura popular entre esses povos da antiguidade, de que o inimigo, ele tinha uma face boa e uma face má. E os deuses ficavam às vezes irados ou zangados, e às vezes ficavam de bom humor. Então, cada cultura tinha o seu próprio nome que eles davam, e aqui os cananeus rendiam culto a El, a quem eles atribuíam que seria o Criador, a principal divindade, que se chamava também Pai Touro, e Aserá ou Astarte, sua esposa. Entre seus muitos filhos, desses deuses, Baal, chamado Senhor, era o mais importante. Dizia-se que reinava na terra e no céu. Era o Deus das montanhas, das tormentas, das chuvas, e dava fertilidade à terra e à vegetação. Cada povo tinha o seu próprio Baal, e eles construíam os seus altares geralmente em lugares altos. Você pode analisar aí algumas estatuetas encontradas em achados arqueológicos de possíveis imagens de Baal, Baalins e deuses que eles adoravam na época. Então, politeístas tinham uma infinidade de figuras a quem eles adoravam. O seu culto consistia de práticas onde continha muita lascívia, por eles acreditarem que a fertilidade da terra, as chuvas, o sol, tinha a ver com a resposta dos deuses no seu culto
envolvia muita prostituição, muita lascívia, era carregado de coisas que hoje, para a nossa mentalidade, nós achamos um absurdo. Porque os nossos cultos hoje no Brasil, ainda que haja muitas coisas que não agradem o Senhor em muitas práticas, mas o que se conhece de culto, pensa que se está cultuando a Deus e não existe nada parecido com isso. Então é bastante chocante nós analisarmos que os adoradores adoravam praticando então esses atos bem estranhos, com muito sexo no culto, acreditando que isso traria mais produtividade à terra. Também praticavam adivinhação, adoravam serpentes e sacrificavam crianças. Por entender que os deuses ficavam irados, muitas vezes eles tentavam aplacar a ira, entregando seus próprios filhos em sacrifício. Então era comum existirem altares onde era ateado fogo, até que aquelas imagens ficavam incandescentes, e assim os seus pais, na intenção de agradarem esses deuses, eles ofereciam os seus filhos em sacrifício, coisa abominável diante de Deus. Vamos encontrar isso em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 31. Neste texto, Moisés está dando instruções para o povo acerca de quando eles entrariam na terra, para que eles não praticassem aquilo que as nações da terra estavam praticando. E depois que elas forem destruídas, tenham cuidado para não serem enganados e para não se interessarem pelos deuses delas, dizendo: como essas nações servem aos seus deuses, faremos o mesmo. Não adorem o Senhor, o seu Deus, da maneira como fazem essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Que coisa terrível, então. Deus diz que isso não é agradável, Ele nunca intentou que isso acontecesse. Deus ama as pessoas. Deus veio para salvar as pessoas e Deus não compactua com estas práticas. Também vemos que os pecados contra a natureza eram tão comuns que, por causa disso, a Bíblia diz que a terra vomitou os seus moradores. Em Levítico, capítulo 18, nós vamos encontrar uma relação de pecados, de práticas que tanto eram feitas no Egito quanto na terra de Canaã. E que Deus então está instruindo o seu povo a que não pratique estas coisas. Levítico capítulo 18, versículo 1 e seguintes diz: disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos seus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E aí Deus vai dar muitas instruções sobre relacionamentos contrários à natureza. No versículo 6 diz: ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Então aqui, nos próximos versículos, Deus vai estar dando detalhes. E Deus então proíbe todo relacionamento sexual com parentes próximos, dizendo que isso seria uma abominação. No versículo 20, Deus vai falar: não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Versículo 21, não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do Senhor. Eu sou o Senhor. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher, é repugnante. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Não se contaminem com nenhuma destas coisas. Presta atenção aqui, ó. Porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Às vezes as pessoas têm dificuldades, quando alguém começa a estudar a Bíblia, tem uma grande dificuldade de entender por que na Bíblia existiam tantas guerras.
Por que Deus fala para destruir esses povos com tanta firmeza? E Deus diz, olha, não poupe nada. Nós vamos ver os textos daqui a pouco. E às vezes nós vamos lendo isso e dizendo, mas como? Então Deus prefere um povo e rejeita outro povo? Será que Deus ama mais alguns do que outros? É importante entendermos o contexto de como os povos de Canaã estavam vivendo e a que ponto eles haviam chegado para que o juízo de Deus tivesse que acontecer. Deus mandou que eles fossem totalmente destruídos. E nós vamos analisar alguns pontos, 3 pontos que vão esclarecer isso. Primeiramente, foi o juízo de Deus sobre os cananeus. Havia chegado o cume a impiedade, a imoralidade e a perversão. Você vai lembrar, num dos nossos estudos anteriores, quando Deus faz uma aliança com Abraão, e é um momento em que Deus fala com ele, que dá aquele sono profundo que nós já estudamos. E Deus vai falar com ele dizendo o seguinte, olha, a tua descendência será peregrina em terra estranha. Eles afligirão, eles se tornarão escravos, mas eu visitarei aquela nação, tirarei o povo de lá. E aí tem um versículo que diz, a 4ª geração voltará para cá, porque a medida dos cananeus ou dos amorreus ainda não chegou no ponto, ainda não está completa. E eu falei algo sobre Deus ter uma medida. E Deus espera que cada nação, que cada família, que cada igreja, que cada indivíduo se arrependa. E Deus tem uma medida para cada uma dessas coisas. E Deus vai dando tempo para que se arrependam. Veja que daquilo que Deus falou a Abraão lá em Gênesis até agora, se passaram muitos anos, quase 500 anos. E vemos então que chegou ao cume, ao invés dessas nações terem se arrependido, voltado atrás nos seus pecados, nestas práticas, eles não se arrependeram. Então chega um momento em que o juízo de Deus precisa acontecer por causa da sua misericórdia. Diz que a terra estava vomitando os seus habitantes, tamanha era a abominação, tamanho eram os pecados, as atrocidades que se faziam, o culto a demônios que se prestavam através desses povos. Então Deus vai exercer o juízo e Deus emprega a nação de Israel como instrumento de juízo. Aqui tem uma coisa interessante. Deus poderia usar terremotos, manifestações da própria natureza, vendavais, doenças, qualquer coisa para acabar, aniquilar com aquela civilização, com aqueles povos. Mas aprove a Deus usar a nação de Israel como instrumento do seu juízo para destruí-los. Em Deuteronômio capítulo 9, versículo 4, Deus vai deixar claro o motivo de ele estar expulsando essas nações. Diz assim, depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de vocês, não digam a si mesmo, o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Não, é devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de vocês. Não é por causa da sua justiça ou da sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então veja que Deus deixa bem claro que foi o seu juízo por causa da sua perversão, uma escolha. Temos visto desde o início estabelecido uma base de que Deus concede ao homem o livre-arbítrio. E Deus coloca o caminho da bênção e da maldição e é cada um que vai responder com a sua própria escolha qual é o caminho a seguir. Essas nações então não se arrependeram e o juízo vem. Em segundo lugar, Deus ordenou a exterminação dos cananeus para proteger o povo escolhido da contaminação desta religião depravada. Nós sabemos, já comentei antes, que Deus tem um propósito com a nação de Israel. Deus está formando um povo que está em aliança com Ele, para que um dia viesse o descendente, que é Cristo.
E se eles ficassem junto destas nações tão contaminadas, certamente eles também se contaminariam. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 3 e 4, nós vamos ver Deus falando sobre isso. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me, para seguir a outros deuses, e por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Então vamos ver aqui claramente que Deus ordena o extermínio dessas nações para que não houvesse essa contaminação, para que Israel não fosse contaminado com essas práticas. Capítulo 20, versículos 16 a 18. Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, não deixem vivo nenhum ser que respira. Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Senão, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram os seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. Então fica bastante claro a intenção de Deus, o propósito de Deus ao ordenar a destruição que realmente não poupasse nada. Em terceiro lugar, Deus tinha o propósito de gravar na mente do povo de Israel as consequências da impureza, as consequências da desobediência, as consequências de não seguir os seus mandamentos. Deus nos ama. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Aquilo que Ele ordena na sua palavra é para o nosso próprio bem, é para o nosso benefício, é para a nossa preservação, é para nós usufruirmos dessa comunhão com Ele e entrarmos na plena posse de todo o propósito maravilhoso que Ele tem conosco. Mas o pecado, a impureza, traz uma consequência terrível. Levítico, capítulo 18, versículos 27 e 28. Já estivemos lendo este capítulo todo, mas agora vamos ver somente esses 2 versículos. Pois todas estas abominações foram praticadas pelos que habitaram nesta terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Percebemos claramente Deus dizendo: por causa dos seus pecados, eles estão sendo expulsos da terra. Eles estão sendo exterminados. Mas vocês, que hoje estão tomando posse desta terra, se pecarem à semelhança deles, a terra também vomitará vocês. Então, um princípio forte da palavra de Deus. Vamos analisar então agora a preparação para a conquista. Já vimos o cenário político, religioso, um pouco do fundo histórico desta terra. Vamos ver os preparativos para realmente possuir a terra. A morte de Moisés marcou o fim da época da formação da vida nacional de Israel. Como profeta de Deus, líder dos hebreus, Moisés tinha tido a responsabilidade de dirigir o êxodo, entregar as leis ao povo. E durante todos esses anos de prova no deserto, Moisés esteve guiando este povo. Morreu antes de entrar na terra prometida. Deus então comissiona Josué. Deus escolhe aquele a quem deveria suceder Moisés e comissiona Josué para prosseguir nesta nova fase do seu plano, a conquista e a ocupação de Canaã. Josué, por ser um dos sobreviventes do êxodo, ele presenciou tanto o poder de Deus como também a fraqueza dos israelitas, o pecado, a murmuração, as mortes, as pragas. Então Josué andou perto de Moisés e conhecia muito do Senhor pelas experiências que ele já tinha tido através de Moisés. Mais que um pensador, Josué era um homem de ação. Sua tarefa não foi legislar, não foi receber grandes revelações de Deus,
Não foi desenvolver conceitos morais ou teológicos, mas sua função era ser um soldado fiel, que tinha um só trabalho: conquistar Canaã e repartir as terras dentre todas as tribos. Vamos ver Josué, capítulo 1, e vamos acompanhar agora princípios tremendos da palavra de Deus. Josué, capítulo 1, versículos 1 e seguintes. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Quero que você preste atenção neste texto e veja que agora Deus vai aparecer a Josué e Deus vai falar com ele, como falou com Moisés. Agora Deus vai falar com Josué, incentivando-o a dar continuidade ao plano de Deus. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o grande mar no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então veja aqui Deus confirmando, chamando Josué, confirmando e dando, novamente fazendo a promessa e dando a terra. Nós temos um princípio tremendo aqui que podemos carregar conosco, que é um princípio de toda a Bíblia. O dar é de Deus, mas o possuir é do homem. Ele fala aqui, olha, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem a planta dos vossos pés, eu tenho dado por herança. Então Deus dá, mas agora Deus vai falar com Josué. Versículos 6 e seguintes diz: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Percebeu em alguns versículos quantas vezes Deus fala a Josué: seja forte e corajoso, não tenha medo, tenha coragem. Olha, no versículo 6, seja forte e corajoso. Logo depois, novamente Deus fala. No versículo 9, Deus repete: seja forte e corajoso. Por que será? A Josué coube receber a promessa do Senhor e levar o povo a tomar posse. Mas para isso Deus deixa claro e está ensinando que Josué precisa manter os seus olhos firmes nas promessas de Deus, não olhar as circunstâncias. Eu penso que ninguém diz para alguém que já está forte, que as circunstâncias, tudo ao redor, fazem a pessoa se sentir forte. Não tem por que dizer, seja forte. Mas quando as circunstâncias aparecem contrárias, adversas, então é momento de nós sermos corajosos, sermos fortes, estarmos com os nossos olhos fitos nas promessas de Deus. E é isso que Deus está falando para Josué. Josué, seja forte, você vai fazer este povo herdar a terra. Este é um princípio para toda a tua vida, para todos os momentos que nós temos que passar. Josué é um tipo de Jesus. Jesus foi o conquistador, como Josué também foi. Josué colocou o povo na terra prometida. Jesus conquistou para nós as bênçãos, a terra prometida espiritual. Mas a semelhança de Jesus, Josué, quando entregou a terra, o povo precisava continuar a conquistar. E assim também ele é uma figura da própria igreja, onde nós precisamos
conquistar tudo aquilo que Jesus alcançou para nós através do seu sacrifício. Mas o princípio aqui está bem estabelecido. Não nos apartarmos do livro da lei, estarmos com as promessas do Senhor diante de nós e só assim o caminho seria próspero, seria abençoado. Logo depois da chamada que Deus faz a ele, Josué convoca então o povo para se santificar. Capítulo 3, versículo 5, nós vamos ler isso. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Então temos aqui Josué convocando todo o povo para se preparar e para se santificar. Esse período era primavera e o rio Jordão transbordava nas suas margens grandemente. Essa é uma oportunidade tremenda para Deus demonstrar o seu poder. Então Deus escolhe uma ação sobrenatural para introduzir o povo à terra. E que ação é essa? É a abertura do rio Jordão, o povo passando a pé enxuto. E nós vamos ver isso no capítulo 3, versículo 7, a primeira razão por que Deus escolhe abrir o Jordão de maneira sobrenatural. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Então percebemos Deus exaltando. Primeira razão, Deus querendo exaltar Josué, para que o povo creia nele como líder. Assim como Deus esteve com Moisés, Deus agora está respaldando a autoridade de Josué. Um segundo motivo está no versículo 10, capítulo 3, versículo 10. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. A segunda razão era para desenvolver a fé nos hebreus e demonstrar que Deus mesmo expulsaria essas nações, que eles não deveriam temer, porque até para atravessar Deus estava manifestando o seu sobrenatural, quanto mais manifestaria depois. Então a segunda razão para despertar a fé no coração do povo. E uma terceira razão encontramos em Josué capítulo 5. Dentro do contexto, aqui eles já haviam atravessado o Jordão, Deus já havia aberto o rio. Capítulo 5, versículo 1 diz: todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Então, a terceira razão, para semear o terror no meio dos adversários, para que todas as nações ao redor já ouvissem falar do Deus poderoso, que era o Deus de Israel. Deus já começa a manifestar o seu poder, o seu amor às nações da terra, através desse milagre sobrenatural. Na travessia do Jordão, os israelitas foram guiados pela arca. A arca claramente simboliza a presença de Deus. Até agora, o povo israelita havia sido guiado por Deus através da coluna de nuvem e a coluna de fogo. De dia, a coluna de nuvem, à noite, a coluna de fogo. E era a nuvem quem determinava quando eles deveriam prosseguir no seu caminho ou quando eles deveriam parar e estabelecer o acampamento. Agora Deus está mudando então, e a arca da aliança passa a ser o instrumento da presença de Deus que vai à frente. O povo deveria marchar cerca de 1 quilômetro atrás da arca, para poder tê-la sempre em vista. Os sacerdotes que transportavam a arca precisaram dar um passo de fé, colocando os seus pés dentro da água. E nós vamos ver um texto maravilhoso, Josué capítulo 3, versículos 14 a 17, onde os sacerdotes entram e no momento em que eles colocam o seu pé dentro da água, as águas do Jordão param de correr. Só que não param onde eles estão, mas a uns 30 quilômetros acima do lugar onde eles estão. Capítulo 3, versículos 14 a 17. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante.
O Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar do Arabá, o mar salgado ou o mar morto, escoaram totalmente. Assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. Olha que coisa fantástica! Deus abriu o rio Jordão da mesma maneira como abriu o Mar Vermelho, fazendo com que o povo atravessasse a pé enxuto. Isso é uma manifestação tremenda do poder de Deus. Talvez o fenômeno tenha ocorrido por um abalo sísmico. O salmista, no Salmo 114, versículos 4, o salmista, no Salmo 114, versículos 3 e 4, fala poeticamente sobre esse acontecimento, dando talvez uma ideia que pudesse ter acontecido isso, Deus usado um abalo sísmico para que as águas parassem. Versículo 3 diz: o mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu, os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. Então vemos aqui uma ideia entre linhas, dizendo que o Jordão sumiu e os montes, porque os montes pularam como os cordeiros. Em 1927, o Rio Jordão parou de correr mais ou menos nesse mesmo trecho. E nesta situação foi ocasionado realmente por um terremoto e o desprendimento das paredes ao redor das margens do rio. E ficou bloqueado, parou de correr por 21 horas. Seja por terremotos, seja de outra maneira, o milagre aconteceu da mesma forma. Porque quando nós lemos que no momento em que os sacerdotes colocaram o pé na água, as águas pararam de correr. Exatamente quando os sacerdotes colocaram o pé fora do leito do rio, as águas voltaram a correr. Capítulo 4, versículo 18. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. Então vemos aí claramente o poder de Deus abrindo sobrenaturalmente o Rio Jordão para que o povo passasse. Dois acontecimentos ocorrem depois de Israel ter acampado em Gilgal. Quando eles atravessam o Jordão, eles acampam, armam o seu acampamento então nesta cidade. Primeira situação que aconteceu, todos os homens foram circuncidados. Capítulo 5, versículos de 2 a 9. Naquela ocasião o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate-Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho desde a saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde manam leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e esses foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Muito bem. Primeiro acontecimento, depois que eles atravessam o Jordão, já dentro da terra prometida, todo o povo é circuncidado.
Nós já vimos sobre a circuncisão, que é o sinal da aliança, é a marca da aliança. E todos esses que tinham nascido no deserto ainda não possuíam essa marca. Mas agora, antes deles entrarem a conquistar e de destruir, tirar, expulsar os inimigos da terra, eles precisavam estar em aliança com Deus. Então a circuncisão aqui, Deus removendo o opróbrio deles. Além da circuncisão, no versículo 10, nós vamos ver mais uma coisa que eles fazem. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Então, além da circuncisão, eles também celebram a Páscoa. Aqui é um momento que você pode marcar na sua Bíblia. Lembra que quando o povo rejeitou entrar na terra, que eles infamaram a terra, aqueles 10 espias, e então o povo não quis prosseguir na caminhada, Deus os deixou de lado por 40 anos, aí circulando no deserto. Aqui exatamente neste ponto é um marco, onde Deus volta a caminhar na história deles, a dar continuidade ao seu propósito, removendo então o opróbrio que estava sobre eles, removendo a vergonha, e agora Deus indo à frente com eles. A Páscoa é a renovação da aliança, a circuncisão é a marca de que eles estão em aliança, e a Páscoa simbolizava também esta aliança que eles estavam com o Senhor. Capítulo 5, versículos 11 e 12, nós vamos encontrar um detalhe interessante também. Veja lá. No dia seguinte ao da Páscoa, neste mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Que coisa interessante, o maná foi a provisão sobrenatural de Deus enquanto eles estavam peregrinando rumo à terra prometida. Agora, quando eles entram na terra, cessa o maná e eles já podem comer os frutos da própria terra. O segundo acontecimento é que quando Josué está ali, provavelmente averiguando a situação das cidades e por onde ele haveria de começar, um anjo guerreiro aparece a ele. Capítulo 5, versículos de 13 a 15. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: "Você é por nós ou por nossos inimigos?" "Nem uma coisa, nem outra", respondeu ele. "Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor." Então Josué prostrou-se o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: "Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo?" O comandante do exército do Senhor respondeu: "Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo." E Josué as tirou. Vemos aqui Deus mesmo enviando o seu anjo guerreiro como uma prova de que ele está saindo à frente dos exércitos de Israel. Isso é muito tremendo. O fato do anjo estar com a espada desembainhada simboliza que o juízo de Deus já está decretado, está prestes a acontecer. Josué então pergunta: você é conosco, você é o inimigo? Diz: nem uma coisa nem outra, eu venho como comandante do exército do Senhor. Então vemos aqui a própria presença de Deus indo à frente. O milagre do Jordão e estes acontecimentos demonstram que eles não estão mais sob o julgamento divino, mas Deus agora está novamente em marcha com o seu povo rumo ao cumprimento da sua aliança. Não cabe dúvida nenhuma aqui em saber que este anjo guerreiro da parte de Deus veio trazer a estratégia com que eles deveriam conquistar a primeira cidade, que é Jericó. Já aqui, seguindo o texto, nós já vemos Josué reunindo o povo e dando a instrução de como eles deveriam rodear a cidade por tantos dias, no 7º dia, 7 voltas, gritar e assim por diante, e Deus concedeu a vitória. Então este anjo veio para trazer a estratégia. O sucesso da guerra dependia da obediência de Josué. E aqui nós vamos ter um princípio tremendo. A fé
e a obediência. A verdadeira fé responde em obediência à instrução de Deus. Isso que a Bíblia chama a obra da fé. Quando Deus fala algo e nós cremos no que Deus está falando, o que precisa seguir é a obediência. Precisamos seguir a instrução do Senhor. E a vitória da guerra dependia totalmente da obediência de Josué. Esta guerra não era de Josué, era de Deus. Mas a Josué e ao povo cabia obedecer. A primeira cidade a ser conquistada é Jericó. Essa cidade era a mais fortificada de toda aquela região. Era um território de aproximadamente 32 quilômetros quadrados. Ela era toda emmurada, um muro de cerca de 9 metros de altura, 6 metros de espessura. Estudiosos dizem que era dividido em 2 partes esse muro, então ele era muito forte realmente. E Deus coloca justamente esta cidade mais forte para ser a primeira a ser conquistada. Por que será que Deus entrega de maneira sobrenatural esta cidade? Jericó é chamada a cidade das palmeiras na Bíblia. E ela ficava situada num oásis, lá perto do Rio Jordão. E tinha uma fonte que regava todo o vale. Então era uma cidade bonita, chamada Cidade das Palmeiras, porque obviamente tinha um cenário muito lindo. Vamos entender um pouco por que Deus entregou então Jericó de maneira sobrenatural. Primeiro ponto que podemos analisar. Essas cidades fortificadas, se permanecessem num cerco durante muito tempo, se elas tivessem provisão de água e comida, o cerco poderia durar 2 anos. E aí o que aconteceria? O povo de Israel poderia esmorecer, as outras cidades podiam perceber o que estava acontecendo, se unir e assim complicar a situação. Então Deus vai entregar sobrenaturalmente a primeira cidade, já para desenvolver a fé no povo de Israel. Um segundo ponto que nós podemos analisar é para ensinar a nação de Israel que a terra de Canaã é um presente de Deus dado pela fé. Toda a terra, Deus diz, a terra que eu dou. Tudo o que Deus esperava do povo era que eles crescem na sua promessa. Não falta poder a Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Tanto que no momento em que os espias reclamaram, reconheceram que a terra era maravilhosa, mas disseram, nós não podemos, é terra de gigantes, Deus se entristeceu. Porque o fato das cidades serem fortes e terem gigantes não era obstáculo para Deus. O único obstáculo para Deus colocar o povo lá dentro era a falta de fé do próprio povo. Então, o segundo aspecto aqui era para que impregnasse na mente deles que a terra estava sendo dada por Deus, que a eles caberia apenas crer e obedecer. Um terceiro ponto é para aumentar a fé dos israelitas, a fim de que eles ganhassem as batalhas futuras, subisse até o moral deles. Os soldados de Deus deveriam saber que através da fé e da obediência, tenho repetido bastante isso, e é com o firme propósito que isso fique inculcado no seu coração, que as vitórias, todas as promessas que Deus fez, elas serão nossas, conseguiremos tomar posse delas através da fé que atua em obediência. E os soldados deveriam saber que isso lhes daria a vitória e nada seria obstáculo, fossem gigantes, fossem cidades fortificadas ou carros de ferro. Então essas as razões por que Deus então entregou de maneira sobrenatural a primeira cidade. A conquista foi realizada através de uma guerra santa, decretada pelo próprio Deus e dirigida por Ele mesmo. Como alguém que executa uma sentença divina, o exército ia acompanhado dos sacerdotes, tocando trombetas. Jericó e tudo que nela havia tinha sido votado ao interdito. Em outras palavras ou outras traduções, Deus disse, tudo lá em Jericó deve ser anátema. A palavra anátema significa separado de qualquer uso humano. Então, tanto é votado à destruição, como é separado para uso de Deus. A palavra anátema significa maldito, maldito para o uso humano. Então, o povo de Israel não teve autorização de colocar a mão em nada em Jericó.
tudo deveria ser ou destruído e os bens, o ouro, a prata deviam ser consagrados ao Senhor. Existe algo aqui por trás disso. O que Deus estava querendo ensinar ao povo. Aliás, tudo o que Deus fala, tudo o que está escrito, a Bíblia diz que é para o nosso ensino que está escrito. Deus está ensinando aqui que as primícias pertencem a Ele. Nós vamos ver que a segunda cidade que eles conquistaram, que foi a cidade de Ai, lá Deus permite que eles tomem dos despojos. No capítulo 8, versículo 2, nós vamos ver aqui, ó: você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei, e desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Então, na segunda cidade, Deus diz: olha, os despojos são todos de vocês. E assim sucessivamente, todas as demais cidades que eles conquistaram. Jericó, porém, que era a primeira, deveria ser dada como primícia ao Senhor. Deveria ser oferecida totalmente ao Senhor. O povo, apesar de estar ávido por colocar a mão em tudo aquilo que eles estavam conquistando, ainda assim deveriam entender que as primícias pertencem a Deus. Então, uma lição que Deus estava querendo transmitir aqui ao seu povo. Jericó foi um sucesso, Deus entregou maravilhosamente, e a próxima cidade é Ai. Uma cidade relativamente pequena. Josué convoca o povo, alguns do povo, e diz: vão lá e espiem essa cidade. Eles voltam e dizem: olha, a cidade é pequena, não precisa cansar os homens, poucos homens vão para lá. Mas a Bíblia diz que alguém do povo havia pecado e eles transgrediram o mandamento do Senhor. E dessa maneira eles vão para Ai e eles sofrem uma derrota vergonhosa. Josué fica arrasado com aquilo, se prostra com o rosto em terra e vai perguntar ao Senhor o que está acontecendo. E ele diz: olha, se for dessa maneira, agora os povos vão dizer que nós não temos força para conquistar, que o Senhor nos abandonou. No versículo 10, Deus vai responder a Josué diante dessa situação. E ele diz: levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Nós vemos então que as promessas de Deus, elas são condicionais. Deus está dizendo: a conquista da terra é uma promessa condicional. Se vocês obedecerem fielmente, eu entrego a terra para vocês. Mas Deus diz aqui: vocês estão com coisas votadas à destruição junto com vocês. Não poderão resistir ao inimigo. O princípio aqui é o quê? Para nós conquistarmos as promessas de Deus, nós não podemos dar lugar. Em se tratando de batalha espiritual, e a conquista da terra é a parte mais importante de batalha espiritual que nós temos no Antigo Testamento, nós vemos que o povo não poderia conquistar o que Deus havia prometido, estando com ele de posse de coisas que Deus tinha dito não pode. Tudo o que é anátema, tudo o que Deus diz não faça, quando a pessoa faz, ela está dando lugar para o inimigo. E esse princípio está no Novo Testamento com a frase: não deis lugar ao diabo. Então é mais ou menos essa situação. Deus então vai chamar a atenção de Josué dizendo: olha, há pecado no meio do povo, precisa arrependimento e precisa remover o pecado. Depois de julgado o pecado, Deus então dá instrução, capítulo 8, versículo 1, e disse o Senhor a Josué: não tenha medo. Não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai, e eu entregarei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. E Deus peleja a favor deste povo, dando a estratégia. Veja no versículo 2, você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei, e desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade.
Vemos mais uma vez Deus dando a estratégia, Deus dando os detalhes de como eles deveriam conquistar. Ai, foi a única derrota que eles sofreram. E claramente na Bíblia está estabelecido, a derrota foi por causa do pecado. A segunda parte da obra de Josué foi a partilha da terra. Então aqui eles prosseguiram na conquista e foram conquistando muitas cidades. E então chega um momento onde ele deve repartir a terra diante das 12 tribos. Chega aqui um momento onde Deus então vai dar instrução para ele dividir a terra. Capítulo 13, versículos 1 e seguintes. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte, todo este território considerado cananeu. E aqui Deus continua dando toda essa geografia da terra que ainda precisava ser conquistada. Versículos 6 e seguintes. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote e Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá esta terra a Israel por herança, como lhe ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. 9 tribos e meia? Mas até agora nós não aprendemos que eram 12 as tribos de Israel? Por que então Deus dá ordens a Josué que reparta a terra entre 9 tribos e a meia tribo de Manassés? Temos uma parte que aconteceu, uma passagem ainda nos dias de Moisés. Quando Moisés estava liderando o povo, isso está relatado no livro de Números, no capítulo 32. E Moisés estava conquistando, e ele conquistou reinos lá. Sion, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã. E ele conquistou um grande pedaço de terra. E a tribo de Ruben e a tribo de Gade possuíam muitos rebanhos. E quando eles viram aquela terra, eles chegaram para Moisés e disseram: olha, esta terra é propícia para a criação do nosso gado. Dá-nos esta terra para que nós tomemos posse dela e não precisemos atravessar o Jordão. Moisés não entendeu direito na hora, ficou indignado e ele diz: vocês estão desencorajando o povo dessa maneira. Vocês querendo ficar aquém do Jordão, vocês desencorajam o povo a possuir a terra que o Senhor está dando em herança. Não é certo o que vocês estão fazendo, estão pecando contra o Senhor. E eles então disseram: não é essa a nossa intenção. Nós queremos construir aqui lugares para as nossas famílias, mulheres, crianças, o gado. E quando chegarem para conquistar do outro lado do Jordão, nós nos armaremos para a guerra e entraremos na terra junto. E quando todas as tribos já encontrarem o seu lugar, então nós nos despediremos, voltaremos a esta terra e a nossa possessão será então deste lado do Jordão. Moisés achou a explicação plausível e então fez-los prometer que se realmente eles se armassem para a guerra e entrassem na terra para ajudar as outras tribos a possuir a terra, então eles poderiam ficar com esta porção. Nós vamos ver isso no versículo 33. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben e a metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, toda a terra com as suas cidades e o território ao redor delas. Por isso que nos mapas nós vamos encontrar, e você está aí com o mapa, a divisão das terras, você vai poder perceber aqui, se familiarize um pouco com o mapa, o Mar Morto ali embaixo, em cima, o Mar da Galileia, o Jordão que cruza. Do lado direito do Mar Morto, nós temos ali o território de Ruben. Acima, Gade, e um trecho grande ainda a leste do Jordão, a meia tribo de Manassés. Então Deus orienta Josué que ele divida a terra e essa está sendo a divisão. Acompanhe no mapa, ao lado de Manassés oriental, a tribo de Naftali, Azer, descendo Zebulon, Issacar. Olha a outra meia tribo de Manassés.
Então, por isso que são 9 tribos e meia e 2 e meia. A tribo de Manassés ficou com 2 porções de terra. Era uma tribo muito grande. Então, ficou com meia tribo, ficou a leste e meia tribo a oeste. Depois, Efraim, Dan, Benjamim, pequenininho ali, pertinho de Jerusalém, que já é da tribo de Judá, e Simeão. Então, o território distribuído entre as 12 tribos de Israel. Nós sabemos que os filhos de José herdaram a dupla porção da terra. Por isso que nós temos aqui as tribos de Efraim e de Manassés. Mas tem uma tribo que não herdou terra. Não sei se você percebeu, a tribo de Levi. Porque Deus separou esta tribo para o serviço no tabernáculo, o serviço no santuário. E a tribo dos levitas não coube, então, herança de terra, porque a porção dos dízimos e as ofertas de todas as outras tribos caberia a esta tribo. Eles seriam sustentados pelos dízimos e ofertas das outras tribos. Josué capítulo 13, versículo 33. Mas à tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. Então, o que coube à tribo de Levi foram 48 cidades espalhadas por todo o território das outras tribos, onde eles estariam cultivando os seus animais, até porque eram realizados muitos sacrifícios através da tribo de Levi, e eles serviam a todas as tribos. E a porção que lhes cabia era a porção dos sacrifícios que o povo trazia, a parte depois de queimada, a gordura então era oferecida a eles, e o sustento deles provinha desta parte. Josué então, quando reparte a terra a todas as tribos, ele entrega os mapas, delimitando o que pertenceria a cada tribo. No entanto, muita coisa ainda ficou para que eles prosseguissem conquistando e expulsando esses povos ainda que tinham permanecido na terra. Vamos ver o fim da liderança de Josué. O último ato público de Josué foi convocar todo o povo na cidade de Siquém e ali fazer uma retrospectiva da sua história e levar todo o povo a uma solene renovação do pacto com Deus. Vemos um texto bem tremendo no capítulo 23, 24. Ele faz uma recapitulação histórica, começando desde a chamada de Abraão. E vamos lá, capítulo 24, versículos 2 e seguinte. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. E aí ele continua o relato, falando que lá no Egito, Deus levanta Moisés e Arão para libertar o povo. E ele então vai falando. Aqui é interessante perceber que quando Deus fala que chamou Abraão do meio dos seus parentes, diz que eles serviam a outros deuses. Portanto, a família de Abraão estava perdida como tantas outras culturas daquela época, mas Deus chama Abraão para ter um relacionamento com o Deus vivo e verdadeiro, forma este povo. E aqui o que Josué está querendo dizer é que a estrutura de mente ainda do povo muitas vezes era de voltar para a idolatria. E vemos que muitas vezes o povo caiu novamente, colocando a mão naquilo que Deus tinha dito: não coloquem, não sirvam esses deuses, não aprendam aquilo que as nações da terra estão fazendo. Então Josué convoca este povo a renovar a sua aliança com Deus e a decidir agora a quem eles querem servir, sem reservas, a fazer uma limpeza na sua vida, jogar fora tudo aquilo que não procede do Senhor, aos deuses estranhos, e servir com lealdade ao Deus verdadeiro, adorando o Senhor de toda a terra. E ele fala aqui uma frase muito conhecida no versículo 15,
Ele diz: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então esta frase tão solene de Josué, convocando o povo a usar do livre-arbítrio, da escolha que Deus permite que todo homem e toda mulher façam. A quem vocês querem servir, decidam a quem vocês querem servir, se aos deuses dos antepassados, se aos deuses desta terra, ou se ao Deus verdadeiro. Olha, escolham o que vocês quiserem, mas eu e minha casa escolhemos servir o Deus Todo-Poderoso. Josué encerra seu livro recebendo o maior elogio que um servo de Deus poderia receber. Morreu na idade avançada de 110 anos. E no versículo 31 nós lemos: Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Somente a Josué ele teve esta graça de que todo o povo serviu ao Senhor durante os seus dias. Então concluímos aqui o livro de Josué, um livro de conquistas, um livro de vitórias, um livro de fidelidade de Deus, um livro com a demonstração do poder de Deus sobrenatural. Deus fez as promessas, Deus cumpriu as promessas. E é assim que nós vamos continuar por toda a Bíblia, percebendo que o que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Ao homem, no entanto, cabe a fé seguida da obediência. Continuaremos no nosso próximo estudo.